Oi, galera, e aí, tudo bem? Então, estamos iniciando a segunda aula de retomada de conteúdo, tá? E para a gente iniciar essa aula, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades, o CA de vocês, lá na página 11. Então, agora iniciamos o segundo capítulo de atividades. Espero que vocês já tenham realizado as atividades do capítulo 1, sobre globalização. Como falei na última aula, é muito importante que vocês consigam se organizar, montar um cronograma de estudo para que não fique maçante e acumule uma quantidade gigantesca de atividades e aulas para vocês conseguirem dominarem, tá bom? Na aula de hoje, nós iniciamos já com um mapa. Esse mapa, gente, é um mapa político, lembre disso, tá? Por que político? Porque ele vai apresentar aí as fronteiras dos países de dois continentes, tá bom? Então, quando nós falamos aí nesse mapa, nós temos a informação, e o nome do mapa já traz, o título de Eurásia. Então, o que significa a Eurásia? A Eurásia, gente, é um supercontinente, tá? Então, se vocês observarem, vocês vão ter aí todo o território asiático. Então, acompanhe lá no cursor. Ele pega aqui, ó, a maior parte da Rússia. Então, uma pequena parte da Rússia pertence à Europa. E daí ele vem para cá e ele corta aqui pelo Mar Mediterrâneo, na Turquia, e pega todo o Oriente Médio e daí toda essa porção do lado direito. O continente asiático, ele é muito maior do que a Europa, porque a Europa, ela é considerada uma península, tá? O que é uma península? Uma península é um braço de terra que se estende ao mar, beleza? Então, eles consideram a Europa um braço de terra que se estende de toda essa grande massa continental asiática. Por isso, Eurásia, Europa e Ásia pertencendo aí ao mesmo continente, a mesma porção de terra. Tranquilos? Então, vamos continuar. É muito importante a gente visualizar essa disposição desses territórios, porque aí nós conseguimos entender já um assunto muito tratado no capítulo anterior de globalização, que facilita aí o comércio entre os países desse continente. Então, lá na nossa aula passada, nós falamos sobre a Rota da Seda, né? Então, a gente vai ter aqui, saindo da Europa e indo em direção à China, beleza? Então, eles vão passar pela China, aí vão passar pela Índia para chegar à China, né? E já vai aumentar aí o comércio dentro do território da Índia e também pelo Oriente Médio. Lembrando que só é chamado Oriente Médio porque seria aí a metade do caminho até chegar na Índia. Então, Oriente Médio, eles vão para o Oriente, para a Índia, no caso, mas essa península aqui corresponde à metade do caminho. Então, por isso, Oriente Médio. Tranquilos? Ótimo. Então, a gente vai agora pular lá para a questão 4. Como eu já expliquei na última aula, nós vamos ver algumas das atividades, as mais relevantes que façam com que o conteúdo seja fixado de uma forma mais fácil, tá? Então, lá na atividade 4, nós vamos ter aí a densidade demográfica. Lembrando, a densidade demográfica corresponde aí ao produto da divisão entre área e quantidade de população absoluta, beleza? Então, eu quero que vocês anotem aí do ladinho na apostila com o lápis. Então, coloquem lá, igual uma fórmula matemática, tá? Densidade demográfica é igual. Aí escrevam lá, população absoluta, e coloquem a barra lá para dividir como uma fração, e embaixo vocês colocam área, beleza? Então, população absoluta divididos por área. Então, densidade demográfica é o produto dessa divisão, beleza?
E é isso que a gente vai calcular nessa tabela. O que eu quero falar com vocês aqui? Quando nós falamos da densidade demográfica europeia, nós falamos aí de uma densidade demográfica muito grande. Por quê? Porque a Europa é um continente que tem uma grande quantidade de população. Porém, como a gente já viu no mapa da página 1, é um continente onde você vai ter uma pequena área territorial. Então, na Europa, por exemplo, nós vamos ver nos capítulos futuros que ela corresponde a uma área onde você tem que calcular e planejar muito bem as áreas de cultivo de alimentos, por exemplo, porque vão ser áreas que vão ter que ser tiradas aí da ampla ocupação humana no território, tá? Então, você tem, por exemplo, na Europa, fazendas múltiplas, onde você tem a fazenda, uma área de lazer e uma faculdade de biotecnologia, por exemplo. Isso significa que eles têm que usar muito bem os seus espaços, tá bom? E nessa questão vocês vão calcular justamente isso. Calcular e comparar a densidade demográfica de cada um desses países da Europa, beleza? Lembrando que quando falamos aí dessa população europeia, nós falamos também de alguns vazios demográficos, mas são poucos. Por exemplo, o extremo norte europeu, como na Islândia, aqui, ó, vocês vão calcular a densidade demográfica, são áreas extremamente geladas. Então, onde você vai ter uma quantidade menor de população, tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, os Alpes suíços, também regiões muito altas, íngremes, com terrenos acidentados, onde também não vai facilitar a ocupação. Então, a gente vai perceber que nós temos um problema aí com espaço relativo aí de uso da população, mas também há muitos lugares onde são usados de forma muito criativa que acabam tornando mais múltipla aí o uso e a ocupação do território europeu. Beleza? Tranquilos? Lembrando que quando nós falamos da população europeia, nós falamos de uma população mista. Então, a gente tem um desenvolvimento na última metade do século passado bem diferente em partes europeias. Então, nós vamos ter Europa Oriental e Europa Ocidental. Lembrando que essa divisão foi feita por conta da Guerra Fria, tá? E, como o primeiro-ministro falou, existia aí uma cortina de ferro, ou seja, o empecilho não real, totalmente abstrato, mas que impedia aí a ligação e a conexão entre os povos dessas duas Europas que foram desenvolvendo de forma tão complexas e diferentes. Agora nós vamos para a Ásia, tá bom? A Ásia, gente, em relação à população, é algo muito complexo, porque nós vamos ter aí a maior concentração de população do planeta. Hoje o mundo conta aí com mais ou menos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. É muita gente mesmo. Porém, essa população ela não está bem distribuída pela superfície do planeta. E nós temos no continente asiático a maior parte dessa população, tá? Esse gráfico ele é muito interessante, por quê? Porque ele vai representar aí uma informação primordial, que é justamente a quantidade de população que nós vamos ter aí no mundo. Então, se vocês observarem, nós vamos ter os continentes separadinhos lá. Então, nós temos aqui a Ásia, a África, a América do Norte, a América do Sul, a Europa. Aí aqui nós vamos ter a Antártida e a Oceania, beleza? Tranquilos? Só uma dúvida esclarecendo. A América Central, ela vai entrar nesse gráfico junto com a América do Norte,
tá bom? E a Antártida, como você já sabe, ele não vai ter população nativa, mas nós vamos ter uma quantidade de população temporária durante as primaveras e os verões. Essas comunidades temporárias são comunidades de cientistas que vivem lá para estudar e analisar todas as características naturais que nós vamos ter nesse território tão complexo. Mas é muito visual a gente perceber aí que o continente asiático possui uma população absoluta gigantesca. Gigantesca, né, gente? Então, se a gente for calcular aí, hoje, só no leste asiático, no leste da China e no norte da Índia, só nessas duas localidades, nós temos aí concentrado 1/3 de toda a população mundial. Então, a Índia e a China com 1,3 milhões de pessoas, tá? Então, 1,3 bilhões de pessoas, tá bom? É muita coisa mesmo, é muita gente. Pegando esse ensejo, nós vamos já para o mapa da atividade 10. Então, o que acontece? Qual a explicação aí para que tenha uma quantidade tão grande de população? Como eu falei para vocês, nós vamos ter aí a maior parte da concentração populacional do mundo nessa área 2, 1 e 3, tá? Principalmente na área 1 e 2. Nós vamos ter aí civilizações milenares vivendo e produzindo nessas regiões. Quando nós temos a diáspora da população pelo mundo todo, essa migração mundial, vocês já sabem, porque vocês viram no passado, que esse povo todo saiu do continente africano. E eles foram peregrinando pelo mundo e disseminando esse desenvolvimento humano. Então, essa migração pelo mundo permitiu esse domínio da raça humana por diversas áreas do nosso planeta, tá? E esses caminhos levaram esses povos até essa região número 2 e essa região número 1. O que elas têm de especial e o que garantiu a sobrevivência desses povos durante milhares e milhares de anos? Uma das principais condições é a climática. Então, você tem nessa área do planeta ventos muito úmidos, chamados monções, que carregam aí e permite que essas áreas sejam extremamente férteis, tá? Então, você vai ter aí uma fertilidade do terreno, garantindo a esses povos sustento durante períodos grandes de estiagem em outros lugares do planeta, por exemplo. Além disso, nós temos o território insular da Ásia. Esse território insular é formado por inúmeras ilhas que vão estar na fronteira aí entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Por serem ilhas e estarem cercadas por grandes massas hídricas, você também vai ter uma condição de umidade muito grande, favorecendo aí ao manejo e ao cultivo da agricultura, fazendo com que a fertilidade desse terreno seja muito grande, favorecendo a aglomeração de população, beleza? Então, é por isso que nós vamos ter nessas regiões as regiões mais densamente ocupadas do planeta Terra. Lembre-se que são populações milenares que estão lá há gerações e gerações, ok? Tranquilos? Porém, a Ásia, ela é um continente com uma quantidade de população gigantesca, sim, mas nem todo ele é densamente povoado, tá? Então, se a gente for observar, as letras A, B e C estão mostrando vazios demográficos. Estes espaços são caracterizados dessa maneira porque são áreas de condições extremas para a vida humana. Então, significa que não são áreas de fácil ocupação ou fácil produção de alimentos. Por isso, são regiões que têm uma quantidade de população muito menor, tá? Se a gente pegar ali a letra A
ela mostra uma elevação muito grande. Então, esse mapa, ele é um mapa do relevo, mas ele traz, por ser um mapa do relevo, ele vai trazer aí informações de altitude. Então, informações hipsométricas. Essas informações nos mostram que quanto mais alto é uma região, mais escuro está no mapa, mais puxado para o marrom está no mapa. Então, a gente pode perceber que nós vamos ter uma cordilheira muito importante. Qual é essa cordilheira, gente? É a cordilheira do Himalaia. Então, o Himalaia, ele é uma gigantesca cordilheira que ela se formou lá no período Mesozoico. Olha que interessante, ela se forma junto com a Cordilheira dos Andes e as grandes montanhas rochosas da América do Norte, tá? Essas três grandiosas cordilheiras se formam no mesmo momento na história geológica do planeta, beleza? Então, essa cordilheira é uma região muito alta, extremamente acidentada, vai dificultar muito aí a condição de ocupação desse território, tá? Lembre-se que temos aí os 2 pontos mais altos do mundo, tá? E quando nós falamos de altas altitudes, nós falamos de um ar rarefeito. Então, dificulta ainda mais a ocupação desse lugar. A letra C corresponde a um deserto. E não é à toa. Por que um deserto? Porque nós vamos ter esse grande bloqueio de montanhas aqui, impedindo que os ventos úmidos entrem nessa parte do mundo, nessa parte da Ásia, tá? Fazendo com que essa área fique extremamente seca e se forme aí o deserto de Gobi. Tranquilos? E por último, lá em cima, na letra B, nós temos o extremo norte da Ásia e nós vamos ter as planícies siberianas, as planícies do norte russo. Se vocês observarem, elas estão já acima do Círculo Polar Ártico. Isso significa que são áreas extremamente frias, geladas, com baixíssimas temperaturas. Nós já tivemos registros de temperaturas abaixo de 64 graus, tá? Então, isso é um outro limite, isso é uma outra barreira de ocupação populacional. Tranquilos? Então, tá bom. Falando ainda nessa condição, nessa característica, nós temos aí, principalmente a partir do início do século XX, uma reconstrução aí dos parâmetros populacionais desse território. Hoje em dia, mesmo a Índia e a China ocupando a maior posição aí em relação à população do planeta Terra, nós vamos ter uma redução dessas taxas de natalidade e fertilidade nesses territórios. Um dos motivos para que isso aconteça é a melhoria no desenvolvimento econômico e social desses dois países. Então, nós temos tanto a Índia quanto a China como 2 superpotências mundiais, aonde esse crescimento econômico também colaborou para o desenvolvimento da população. A população desenvolvendo, tendo mais acesso à educação, aumenta o planejamento familiar e colabora aí para a redução dos índices de natalidade e fertilidade. Tranquilos? Ótimo. Então, agora nós vamos para o nosso último conteúdo, lá na página 20. A Oceania, beleza? Então, quando falamos aí de densidade demográfica em relação aos povos oceânicos, nós falamos de uma densidade relativamente baixa, muito baixa mesmo. A Austrália, por exemplo, é um grande vazio demográfico. Lembre que a maior parte da Austrália, a porção central da Austrália, é um grande deserto. É o conhecido aí como Planalto do Outback, tá? Então, a maior parte da população australiana está concentrada nas costas litorâneas, justamente por conta dessa facilidade
justamente aí por conta da quantidade de umidade nessas regiões, tá bom? A Oceania, ela é formada pela Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. São as maiores massas territoriais que vamos ter lá. Porém, nós vamos ter uma quantidade insular gigantesca de pequenas ilhas, formando aí todo o continente da Oceania, beleza? Por conta dessa diversidade de disposição territorial, nós vamos ter essa baixa quantidade de população, tá? Porém, é muito interessante porque para a Austrália e Nova Zelândia, essa pequena quantidade de população e os modelos de produção após a investida na colonização inglesa no território, facilitou aí para o desenvolvimento do IDH e da qualidade de vida desses dois países. Então, nós vamos ter a Austrália hoje ocupando ali 2016, tá bom? Hoje, 2020, a Austrália ocupa a primeira posição, então ela é o melhor país para se viver no mundo atualmente. Ela fica aí invertendo, trocando de posição com a Noruega. Então, um ano é a Austrália, outro ano é a Noruega, e assim eles vão se virando. E a Nova Zelândia também está bem pertinho. Para a gente relembrar o que é o IDH. O IDH corresponde ao Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH, ele é medido calculando 3 potências da população. O acesso à renda, à saúde e à educação. Quanto melhor for a abrangência da população nesses 3 sistemas, no acesso desses 3 sistemas, melhor é o IDH de uma região, indicando que essa região é um ótimo lugar para se viver, ou seja, a qualidade de vida nesse território é muito alta. Mas podemos observar que nem todos os países da Oceania têm altos IDHs, como a gente pode ver as Ilhas Salomões, beleza? Então, a gente vai ter um impasse muito grande de desenvolvimento e tecnologia nesses territórios insulares. Eu quero que vocês realizem todas as atividades deste capítulo, da atividade 1 da página 11 até a atividade 15 da página 20, tá? É muito importante que vocês façam essas atividades para que vocês colaborem com essa retomada de conteúdo e fixem esses conceitos importantíssimos, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.